Olá, olá, né? Vamos continuar falando aí, né, sobre o capítulo 5 do livro Crianças Pequenas Continuam Reinventando a Aritmética, os objetivos para a aritmética aí a parte 2, né? Nós falamos na parte um sobre a questão da adição de números de um único algarismo. Agora a gente vai falar da adição de números com mais de um algarismo. Então, o primeiro objetivo, né? O primeiro objetivo na adição de números de dois dígitos é que as crianças inventem modos de somar números de um só dígito que envolvam aí o total de 10. Então, probleminhas assim do tipo 9 mais 6 são especialmente úteis porque motivam as crianças a pensar simultaneamente sobre a unidade. Porque ela acaba pensando assim, ó, por exemplo, 9 mais 1 mais 5, certo? Ou então ela acaba depois transferindo, né? 10 mais 5. Fazendo assim, dessa forma, a construção de uma dezena a partir do sistema de unidades. Outros exemplos semelhantes, úteis para a gente trabalhar com as crianças, por exemplo, 8 mais 5, 7 mais 4 e assim sucessivamente, tá? Bom, o segundo objetivo, né? Esse objetivo aqui é que as crianças elas inventem modos de somar termos até 19 em continhas do tipo, ó, 13 mais 6, 18 mais 5, 13 mais 13, 15 mais 16. Observe que as crianças elas têm de lidar com dezenas de unidades simultaneamente em vários contextos para resolver esses problemas, tá? Quando a gente pensa nos livros didáticos aí que nós temos, né, nos jeitos tradicionais, eles oferecem problemas com números de dois algarismos sem reagrupamento aí no segundo ano, né? Esperando um longo tempo para apresentar aí problemas com reagrupamento aí no segundo ano. Então ela fala assim que ao contrário disso nós deveríamos, né, dar os 4 tipos de problemas citados quase que ao mesmo tempo. A razão é que nós queremos que as crianças inventem dezenas em vários contextos a partir dos sistemas de unidades, né? Não dar nada além de probleminhas do tipo 13 mais 13 dia após dia é uma maneira segura da gente estimular as crianças a não pensar sobre dezenas e unidades de uma forma simultânea, tá? Então, nós precisamos passar um bom tempo dando números de dois dígitos que sejam suficientemente pequenos para fazer esse sentido intuitivo nas crianças, beleza? O terceiro objetivo é que as crianças inventem modos de somar parcelas até 99 e depois parcelas de 3 ou 4 dígitos, se adequado, né? Às vezes, gente, é muito fácil julgar a hora certa de passar problemas mais difíceis, porque as crianças acabam pedindo, né? Elas ficam tão empolgadas por inventarem procedimentos mais elaborados que elas acabam falando assim na sala de aula: ah, isso é muito fácil, né? Vai, professora, professor, dá um mais difícil para nós, né? É assim que eles trabalham. Bom, o valor posicional, né, gente? O conhecimento do valor posicional é, sem dúvida, muito importante. Mas, como já foi afirmado, não realizamos atividades específicas apenas para ensiná-lo e não o conceitualizamos como um objetivo à parte, tá? Nós já vimos aqui nos nossos encontros que parte do objetivo ao dar problemas de adição, assim como problemas de multiplicação e divisão, é promover o conhecimento das crianças sobre o valor posicional. Então, em outras palavras, nós transmitimos o conhecimento social do valor posicional por meio do uso quando esse conhecimento for útil às crianças. Então, quer ver um exemplo? Vamos supor um problema como esse aqui, ó, que ele tenha 9 mais 6, assim, ó, escrito na vertical no quadro. E aí, por exemplo, a gente pede para as crianças que elas têm que expressar o pensamento. Então, por exemplo, uma criança ela pode começar falando assim, ó, que ela sabe que 9 mais 1, né, é igual a 10. Então aí você pode inclusive apagar o 9 e colocar o 10, né? Depois essa criança fala assim que o menos 1 que ela colocou, né, mais o 5 à direita do 6, então ela vai pôr, quando essa criança falar para você 10 mais 5 igual a 15,
né? Aí você apaga o 10, escreve o 5 no lugar, apaga tudo exceto essa respostinha aqui, ó, né? Que é 15. Então, o ato de escrever, né? O ato de você estar escrevendo é útil por 3 razões, né? Então, esse aqui, menos 1 mais 5, é a representação aqui desse 6, porque ela tirou 1 e jogou para o 10, né? Quando a gente escreve o pensamento dos alunos na lousa, é muito útil porque comunica a eles que você, professor, entendeu o raciocínio. Primeira parte, né? Segundo, porque é útil ao resto da turma, porque serve para esclarecer as afirmações daquele que falou e permite que os outros alunos também façam perguntas se algo não fizer sentido, né? É também útil a todos os estudantes, porque eles podem ver como o valor posicional funciona à medida que o professor escreve e apaga números na lousa. Então, na opinião, por exemplo, de Constance Camus, essa é a melhor forma de ensinar o valor posicional, sem que seja de forma direta e isolada, né? Na situação, por exemplo, as crianças estavam livres para concentrar-se na construção das dezenas a partir dos seus sistemas próprios de unidade, que é a parte mais difícil da adição de números com 2 algarismos para os alunos de segundo ano, né? Quando esse conhecimento lógico-matemático ele está sólido, aí o conhecimento social do valor posicional ele passa a ser usado com mais facilidade. Então vamos ver o caso da multiplicação. Geralmente, né, gente, a subtração é considerada mais fácil do que a multiplicação. Mas, por exemplo, Constance Camus, ela já acha que a multiplicação é mais fácil para os alunos aí de segundo ano, especialmente na forma de problemas com enunciado. A razão para ela é que as crianças lá da educação infantil, primeiro e segundos anos, elas usam a adição repetida em vez da multiplicação. Então, no segundo ano, um número crescente de alunos começa a usar alguns cálculos de multiplicação. Deixa eu explicar um pouquinho a diferença entre a adição repetida e a multiplicação. Para a maioria dos professores de matemática, a multiplicação ela é apenas uma maneira mais rápida de se fazer adição repetida. Para pensadores como Piaget, Clarke, Camus, a multiplicação ela é diferente da adição repetida, porque ela envolve raciocínio hierárquico. Como a gente consegue ver na figura, né? A estrutura da adição repetida, tal como 5 mais 5 mais 5 mais 5. É simples, né? Porque envolve apenas unidades em um nível de abstração. A multiplicação do tipo já 4 vezes 5, ela envolve a estrutura hierárquica, como mostra aqui a figura. A gente pode ver nessa figura que o 4, no 4 vezes 5, refere-se a 4 5, 1, né? 2, 3, 4. Então, para ler 4 vezes 5 corretamente, a criança ela tem de conseguir transformar 5 unidades em um 5, que é uma unidade de ordem maior. Então, em outras palavras, em 4 vezes 5, o 4 não é o mesmo tipo de número que o 5, tá? A Camille e Clarke, quando fizeram uma pesquisa juntas, né, elas entrevistaram 336 crianças de 1º a 5º anos numa escola pública lá de um bairro de renda média, tá? E a Camille, ela relata o seguinte, que encontrou-se nessas crianças 4 níveis que se diferenciavam claramente entre aqueles que raciocinavam de modo multiplicativo e aqueles, né, que raciocinavam de modo aditivo. Os aditivos, gente, eles entenderam 2 vezes e 3 vezes, significando 2 mais que 4, por exemplo, tá? E 3 mais mesmo após uma demonstração que significava 2 vezes e 3 vezes. Então, as crianças não conseguem entender as relações lógico-matemáticas que não são capazes de fazer nas suas mentes. Elas têm essa grande dificuldade, tá? Em relação ao objetivo, né, na multiplicação, Camille ela coloca que o objetivo maior é que as crianças inventem modos de resolver problemas que tradicionalmente são pensados para ser problemas de multiplicação. Então, aqueles que podem raciocinar multiplicativamente podem usar a multiplicação, e aqueles que não conseguem podem usar a adição repetida para resolver esses problemas, tá? Nos nossos livros didáticos, eles dão primeiramente contas
E após introduzirem problemas com o enunciado, devagarzinho, né, eles vão introduzindo esses probleminhas de forma que as crianças possam aplicar as suas habilidades de cálculo aos problemas. Só que em contrapartida, em uma abordagem baseada aí no construtivismo de Piaget, primeiramente a gente dá problemas com o enunciado para que as crianças aritmetizem logicamente, inventem procedimentos de cálculo para resolvê-los. Então, historicamente, gente, a gente inventa a aritmética para resolver problemas práticos. E a aritmética é a aritmetização lógica de conteúdos. Vamos dizer, por exemplo, quer ver, como que eu posso explicar? Digamos que as ovelhas eram para um pastor, né? Então as crianças também inventam a aritmética por meio da solução de problemas práticos da vida real ou em situações que se assemelham à vida real, como a dos pastores. Eles tinham problemas, dificuldades para poder fazer o cálculo das ovelhinhas deles, né? Bom, Constance Camus, no livro, né, a Linda Joseph, na verdade, ela conta uma história que ela deu um problema. Esse aqui, tá desse tipo assim, vamos imaginar que a Adam, Brad, Cindy e Dana, eles têm 8 figurinhas adesivas cada um. Quantas figurinhas terão todos juntos? Muitas crianças duplicaram 8 e novamente duplicaram o dobro. Então fizeram assim, 8 mais 8, 16. E 16 mais 16, 32. Os números tornavam-se maiores à medida que o ano avançava. Um exemplo que ela colocou é assim, há 21 crianças hoje aqui. Quanto dinheiro eu precisaria se todos pedissem um lápis com seu nome escrito nele, cujo preço é 46 centavos, né, que lá, né, eu trabalhava com centavos. Então, a maioria das crianças chegou à resposta escrevendo 46 21 vezes, gente, e usando trabalhosamente a adição. Outros chegaram ao total de 46. Então, eles duplicaram esse total e somaram mais 46. Tradicionalmente, os nossos livros de segundo ano, eles apresentam a adição com 2 colunas, né? Com reagrupamento, lá no terceiro ano, no início do ano, e a multiplicação de números baixos, mais no final do ano. Camus, ela fala que, ao contrário, precisamos apresentar problemas de multiplicação com números baixos já na educação infantil, e continuar a dar problemas envolvendo todas as 4 operações durante todo o ano. Nós damos também problemas a serem resolvidos em 2 passos, como aqueles que perguntam assim, quanto você deve esperar de troco de 50 centavos, quando você quer comprar diversos objetos a um preço determinado, né? Aí, gente, vem a questão das combinações amigáveis, né? Como 3 vezes 25 centavos, que dá 75, 4 vezes 3, que é 12, 4 vezes 5, que é 20. Vão se tornando parte do repertório das crianças à medida que eles contam dinheiro, brincam com jogos repetidamente. Percebam que o nosso objetivo não é que elas saibam a tabuada ou que sejam capazes de escrever equações corretamente, tá? O objetivo que a gente quer com as nossas crianças é que eles pensem sobre o problema e eles cheguem à resposta da maneira que conseguirem. A todo momento, né, gente, a gente trabalha com multiplicação, pedindo uma maneira mais rápida de calcular, dando números amigáveis, ou auxiliando de perto quem multiplica. Mas nunca, nunca nós podemos dizer para os nossos alunos que eles têm que usar a multiplicação nas séries iniciais. A gente tem que dar subsídios para eles inventarem essa multiplicação, tá? Bom, vamos falar um pouquinho da divisão. Qual seria, então, o objetivo em relação à divisão? Ele é muito semelhante àquele que já foi falado sobre a multiplicação. A maioria das crianças, ela usa a adição repetida para resolver problemas de divisão. E à medida que o ano vai passando, cada vez mais crianças começam a usar algo da multiplicação. Então, a Linda Joseph, lá no livro, ela conta uma história assim, que teve um dia que uma mãe deu para ela, né, deu um cheque. O cheque era mais ou menos assim, acho que 5 dólares e 75 centavos, né, para comemoração do aniversário do filho. Então, afim, e queria que a professora comprasse picolé para toda a turma. Bom, então o que a professora pensou? Eu vou levar para os alunos, né? Preciso saber neste momento. Aí ela chegou assim: preciso saber nesse momento se os 5 dólares e 75 centavos, se eles são suficientes para comprar um picolé para cada um
que aqui está. Precisa assim, ou todos ganham, ou ninguém ganha nenhum picolé. Então, a turminha sabia que na sorveteria mais próximas ali à escola, o picolé na época custava 25 centavos. Então a maioria começou a chamar 4 crianças da sala e disse $1. Aí contaram mais 4 e falaram, são $2. E continuaram, né? Contando de 4 em 4 e colocando dólares. Restaram ao final 2 crianças, a professora e todos concordaram que havia a quantia exata de dinheiro para comprar picolés para todos. Então ela disse que ela ficou muito impressionada com a desenvoltura das crianças. As únicas limitações são o tamanho do dividendo e o quanto o divisor é amigável. Com 25 centavos como divisor, as crianças ficam dispostas a lidar com dividendos maiores, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente sabe que divisores como 2, 5, 10, 11, 25 são muito mais fáceis, por incrível que pareça, do que 13 e 4, tá? O problema desse picolé foi um problema de divisão quantitativa, tá? Então, quando a gente dá problemas com enunciados para as crianças, a gente assegura de que elas passem tanto pela divisão partitiva quanto pela quantitativa, tá? Um exemplo de problema com divisão partitiva é, por exemplo, assim, ó. Quanto cada pessoa receberia se 22 pessoas devessem dividir 5,75? Em um problema de divisão partitiva, o número de partes pela qual o total deve ser dividido, ele é conhecido. Outro ponto a lembrar é dar problemas com números com divisão exata, como também com números que não são exatamente divisíveis, né? Os nossos livros didáticos, eles apresentaram, né, e alguns ainda apresentam, apenas números divisíveis, assim, como 18, que vai ser dividido por 6, fazendo com que muitas crianças acabem falando que 17 não pode ser dividido por 6. E aí, gente, a gente percebe o seguinte, que os nossos alunos, eles precisam, desde as primeiras séries, lidar com o resto, desde o início. Porque daí eles falam 18 divide 17, não, mas 17 ele divide por 3. Só que vai ter, né, o restinho lá. As crianças precisam imaginar que o dinheiro que sobrou após comprar borrachas pode ser um resto, mas que quando um jogo pode ser jogado no máximo por 3 jogadores e há 22 crianças na sala de aula, né, aí com o resto não é uma resposta satisfatória. Por quê? Porque uma criança ficaria de fora. Então eles têm que conseguir fazer essas reflexões, essas análises, beleza? Bom, pessoal, ficamos aqui com a parte 2. Espero você no nosso próximo encontro.